Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Amém? Acharam? Facinho, facinho. Está na Bíblia. Os 4 evangelhos, é o terceiro. Dr. Lucas. Glória a Deus. Assim a história o chama, o médico. Lucas 15, versículo de número 11. Versículo de número 11. Uma parábola conhecida. E eu quero começar essa aula de hoje, essa escola da fé, dentro desse versículo. Acho que a maioria dos irmãos aqui estão usando a tradução King James, não é isso? Quem não está usando a King James, levanta a mão, só para eu ver. Irmã Sheila, quem mais? Só ela então. Então, o que eu vou ler está na King James, então vai bater com as dos demais irmãos. Diz assim: e Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. Jesus está contando a terceira parábola dentro desse capítulo. Dentro desse capítulo, veja, dentro desse capítulo, porque divisão de capítulos e versículos foi um homem que fez. Mas dentro então desse capítulo, essa é a terceira parábola contada por Jesus, porque ele contou a do bom pastor, ele contou a da dracma perdida, e agora ele fala a do filho pródigo. Então ele diz: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dai-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Eles quem? Os 2 irmãos, 2 filhos, o filho mais velho e o filho mais novo. Então veja, irmãos, que na divisão aqui, tanto mais velho quanto mais novo estão pegando a sua parte. Sim ou não? Sim ou não? Mas quando você chega no final da parábola, o irmão volta, o filho mais velho questiona o pai: eu estou aqui te servindo, o senhor nunca me deu um cabrito, o senhor nunca me deu um cordeiro para eu festejar com meus amigos. E olha só, irmãos, ele já tinha parte da sua herança, porque o filho mais novo pede, e agora ele vai embora, levando parte da sua herança, a sua herança. E o irmão que fica dentro de casa, ele fica com a sua. Então, essa declaração dele está quando o irmão retorna, o pai coloca uma veste nova, coloca uma aliança nova, um anel novo, sandálias novas, e manda fazer uma festa matando um novilho cevado. Então ele vai reclamar com o pai: o senhor nunca me deu nenhum cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Ao que o pai lhe respondeu: filho, estando tu comigo, tudo que é meu é seu. Mas eu lhe faço uma pergunta: o filho mais velho ou o irmão mais velho, ele falou a verdade? Ele disse a verdade? Ele disse a verdade quando falou para o pai que o pai nunca lhe deu um cabrito? Não, porque o pai havia dado para ele a metade da herança. A metade da herança já estava em seu poder. Porque quando ele repartiu entre o novo, ele também repartiu com o mais velho. Está aí, ó. E versículo
12. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Quer dizer, ele não deu só a parte do mais novo, ele também já deu a parte do mais velho. Então o que esse filho mais velho fala é uma mentira. Entende? O que ele diz lá, os versículos adiante, não é uma verdade, é uma inverdade acerca do pai. Mas eu quero que você se atenha ao versículo 13. Não passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha Não passou-se muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Então o filho mais novo ajunta tudo e partindo para terras distantes. Então agora ele reúne o que ele tem, o que ele havia herdado, pegado do pai, e ele parte para terras distantes. Ele foge, ele sai da presença de quem? Do pai dele. Ele vai para longe do pai. Ele se afasta, ele se exclui da presença do pai, do estar presente diante do pai. E olha o que acontece. E lá esbanjou todos os seus bens. Veja. E nesse lugar para onde ele foi, ele esbanjou todos os seus bens. Ele gastou tudo, não lhe sobrando nada. E o versículo diz: e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma, o quê? De quê? Irresponsável. Irmã Sheila, na sua tradução diz o quê? De forma dissolutamente. Então nós vamos ficar com a King James. E eu procurei agora no dicionário, aqui no Google, o que significa a palavra irresponsável. Que às vezes é muito usada, fulano é um irresponsável, não é? Mas você sabe o significado, você sabe realmente o que significa ser irresponsável? A definição, porque ele foi para esse lugar viver e viveu de forma irresponsável. Longe do pai, afastado da presença do ancião, daquele que foi colocado para governar a casa, ele, o filho mais novo, além de ser o mais novo, ir e abandonar a presença do pai, ele ainda se afasta do primogênito, que era o irmão mais velho. Porque na falta do pai, a responsabilidade de cuidado pelo mais novo vinha para quem? Para o mais velho, o primogênito. Então agora ele está longe das duas figuras de autoridade, que é o pai e o filho mais velho. Então ele vai para longe viver de forma irresponsável. E alguém sabe me dizer o que é viver ou o que é ser irresponsável? O
que é fazer. A Cristina disse isso, o que não é de dever, ou fazer. Então eu vou adiantar a escola, eu vou ler. Diz assim, ó. Eu apaguei aqui. Irresponsável. Só um minutinho. Está sem internet? Ixi, aí agora, como diz a minha filha, fudeu a bicicleta, velho. Diz aqui que é viver, eu gravei, que é viver sem se preocupar com o seu dever. Alguém tem internet aí? Conseguiu achar? Vê para mim. Quem ou o quê? Veja, viver de forma irresponsável é viver sem responder pelos seus atos. Então a pessoa ela vai viver sem responder pelos seus atos. Mas tem outro também, não tem? Era duas. Quem ou que não pode ser responsável. Isso é viver de forma irresponsável. Então, eu vou viver de forma irresponsável. Eu não vou aceitar ser cobrado ou penalizado. Mas eu vou fazer, eu vou viver. Então, esse jovem mais novo saiu da presença do pai, do ancião, do primogênito, e foi para uma terra distante, dizendo assim, ó, vocês não têm nada a ver com a minha vida, vocês não têm nada a ver do jeito que eu vivo, mas no século 21, duas frases foram adotadas para essa vivência. Quem pode me julgar é Deus, só Deus pode me julgar, e Deus conhece meu coração. Entende? Não é assim? E a outra é com deboche. Quem é você para me julgar? Quem é você para vir falar alguma coisa comigo? Entende? Então, o recado desse jovem mais novo, desse filho, era isso. Ó, eu vou viver do jeito que eu quiser, do jeito que eu quero, e vocês não têm nada a ver com isso. Voltou? Voltou? Mas tá filmando. Desculpa. Achei que essa aqui está gravando. Então, esse é o recado que ele está passando. Preste atenção. Você não tem nada com a minha vida. Eu vivo do jeito que eu quero. E você não tem nada a ver com isso. Isso é viver de forma irresponsável. E preste atenção. Hoje, nos dias atuais, eu posso dizer para você que 90% dos crentes está vivendo dessa forma. De forma irresponsável. Dizendo, eu vivo do jeito que eu quero. Ó Deus, eu vivo do jeito que eu quiser. Eu faço o que eu quero, como eu quero e do jeito que eu quero. Vira para o irmão, eu faço o que eu quiser e você não tem nada a ver com a minha vida.
Entende? Estão vivendo de forma Entenda, irmãos. E aonde? E num contexto geral. Ó, eu vou no encontro dos irmãos, dos membros, quando eu quiser. Seleciona o encontro que vem, né? Quando vem, está longe. É irresponsável com a ceia de comunhão. É irresponsável com a oração. É irresponsável não com princípios que eu ensino, mas com princípios apontados pelo seu pai, o seu ancião. E aí o irmão mais velho, que está aqui, não é como esse aqui, né? Falou aí, eu estou há tanto tempo para o senhor, o senhor não me deu nem um cabrito? Não. O ancião e o irmão mais velho, que está aqui, para ensinar, quem que é esse cara aí? Né? Eu vou levar do jeito que eu quero. Como, irmão? A Bíblia te chama de irresponsável. Irresponsável. Se eu vivo dessa maneira, eu sou irresponsável. Eu sou um pródigo. Eu não sou pródigo porque eu estou pecando. Eu não sou pródigo porque eu estou lá nas mazelas do mundo. Não. Eu sou pródigo porque agora a minha vivência está de forma irresponsável. Estou tratando as coisas de forma irresponsável. Eu já não leio Bíblia, eu já não medito na palavra, eu já nem oro mais. Entenda essa verdade, irmão. Quando você não ora, você está dizendo para Deus que você não precisa dele. Porque a oração é: humilhai-vos, portanto, debaixo da mão poderosa de Deus. Quando você se ajoelha e ora, eu não estou dizendo na posição, tá bom? Eu estou dizendo quando você se humilha debaixo da mão dele, da potente mão de Deus, você se humilha, você está mostrando a sua total dependência dele. Você está dizendo para ele: eu preciso do Senhor. Mas quando você não ora, quando nós não oramos, quando nós não jejuamos, quando nós não lemos as Escrituras, nós estamos vivendo de forma irresponsável. E aí eu lhe pergunto, irmão, que moral você tem para querer, para exigir? Que moral temos? Mas eu vivo pela graça. Mas a graça, ela tem uma doutrina. E a doutrina da graça me ensina a ser santo. A doutrina da graça diz: santificai-vos, sede santos, como o vosso Deus é santo. Porque quando você pega a lei, que é sombra, os profetas, você pega Gênesis, o começo, Êxodo, a saída. Aí você pega em Êxodo, Deus chama Moisés para o Sinai. Lá no Monte Sinai, Deus dá metodicamente a orientação da construção do tabernáculo. Moisés, você vai fazer assim, assim, você vai trabalhar no ouro, você vai talhar a madeira, você vai fazer isso com o véu,
Moisés olhou para Deus e falou assim: mas como que eu vou fazer isso? Como que nós vamos fazer isso aí que o Senhor está pedindo? Deus falou: não, eu vou derramar do meu espírito agora e vou dar habilidade para homens se tornarem artesãos. Então veio um grupo de uma família e eles passaram a ter o entendimento do trabalhar com o metal, do ouro, o talento. Outros foram com a madeira. E de lá surgiram os descendentes dos carpinteiros e dos ourives. Está lá, no livro de Êxodo. E aí então, o que isso significa? Então o tabernáculo é edificado, é construído, é feito. Aí você vai para Levíticos. E os primeiros capítulos de Levíticos é Moisés recebendo orientações acerca dos sacrifícios, ofertas de manjares, sacrifício de holocausto. Está lá. O que isso significa? Veja bem, o tabernáculo fala da presença. O tabernáculo era a presença de Deus no meio do povo. O povo já tinha a presença de Deus no tabernáculo. Mas agora Deus dá as leis cerimoniais, quer dizer, em Levíticos, ele dá a forma de se viver em santidade no meio dele, na presença dele. E nos dias de hoje, a presença dele já está em mim, já está em você, na pessoa do Espírito Santo. Nós já temos a presença dele. Nós não temos a presença dele vindo num prédio. Ei, preste atenção. A presença dele já está em mim, já está em você, na pessoa bendita do Espírito Santo derramado. Mas agora, o Espírito Santo de Deus, na presença, nos deu a sua doutrina. Deu a doutrina da igreja. Deu a doutrina da graça, para vivermos na presença dele em santidade. Mas estamos vivendo de forma irresponsável. De forma irresponsável. De forma irresponsável. É assim que estão vivendo. E aí o que acontece? Uns escolhem a melhor reunião, eu vou nessa. E vem. Eu vou nessa. Pronto. E o que acontece? Uns escolhem uma vez por semana. Outros escolhem de 15 em 15 dias. Outros escolhem uma vez por mês. E eu lhe pergunto, e quando as provações vierem? E quando as tempestades surgirem, se levantarem? Quando, irmão? Aí você vai se apegar nessas canções heréticas. Se você derramar lágrimas, Deus ouve e atende as suas lágrimas. Não tem uma canção que fala isso? Sim ou não? E aí hoje, eu estava meditando na vida de Jacó e Esaú. Porque é um versículo que diz, nem com choro. Quando Esaú trocou o seu direito de primogenitura com Jacó. Depois Esaú se arrependeu com choro, derramou lágrimas. E o autor diz assim, porém Deus se aborreceu de Esaú. Nem com lágrimas, irmãos, ele reaveu o que era por direito. E aí vem essas canções heréticas dizendo que com lágrimas, se você derramar, não, irmão. Lágrima é um fruto da alma. Mas o fruto do Espírito é a fé. É o nosso posicionamento na palavra,
E fé não é dizer eu determino. Por muito tempo eu acreditei nisso. Fé não é eu dizer eu determino a cura na sua vida, eu determino a prosperidade. Não, irmão, quem sou eu? Quem sou eu? Fé é eu dizer, seja feita a tua vontade. Fé é eu dizer, seja feita a tua vontade. Isso é a fé. Seja feita a tua vontade. Jesus disse para Pedro, Satanás recebeu autoridade, autorização para te cirandar. Quem que deu essa autorização? Quem que deu, irmão? Para Satanás a autorização para que Pedro fosse cirandado? Foi o próprio capeta? Foi um anjo? E aí Jesus olhou para Pedro e falou assim, mas eu intercedi por você, eu roguei, eu pedi ao Pai, olha, eu pedi para que a sua fé não se desfaleça. Foi isso que Jesus pediu. Jesus não expulsou o capetão, Jesus não repreendeu, Jesus não mandou ele embora, Jesus só disse, eu pedi para que a sua fé não se desfaleça. Mas você vai passar pela prova, filho. Então, Jesus está dizendo, ele foi viver de forma e viver de forma irresponsável, irmãos, é viver aqui dentro. Ainda hoje eu vi uma charge de 3 pessoas dentro de um barquinho, um sentado na beira do barquinho de braços cruzados e 2 tirando água. E um disse assim para aquele que estava com os braços cruzados, você não vai vir ajudar não? E na charge ele respondia, eu não foi eu que fiz o buraco, não foi eu que fiz o furo. Isso é viver de forma irresponsável. Estar longe, irmão, não quer dizer que a pessoa está para o mundo, não. Está aqui dentro. Jesus não disse que ele foi viver de forma pecadora. Jesus não disse que ele foi viver em pecado ou no pecado. Jesus disse que ele foi viver de forma irresponsável, sem se importar com o quê? Com a cobrança, sem se importar no que ia dar. E Satanás, irmão, conseguiu isso. Você não me manda? Não, tem que dar satisfação da minha vida para ninguém, não. Só para Deus, porque só Deus conhece meu coração e conhece mesmo, irmão. Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Um coração maligno, malvado. Um coração que só tem podridão. Aí quando ele olhou para isso tudo, ele puniu Jesus. Ele sacrificou, ele castigou o filho dele. Porque a punição que eu merecia, que você merecia, o Pai colocou sobre ele. Então ele te julgou e conheceu o seu coração. E ele foi viver de forma irresponsável. E é dessa forma, irmãos, que está vivendo os crentes, que fala ser de Jesus. Eu não sei se você acompanha as internet, o que os esquerdistas, esses grupos, estão fazendo no Chile, queimando templos, no linguajar igrejas, prédios de séculos, centenários, pinchando, queimando, rindo e gritando, vendo aquilo ruir. Entende? Os cristãos
sensibilizado, mas o pontífice, o líder deles, nenhuma manifestação. Nenhuma. Nenhuma manifestação do que eles estão fazendo. E isso está acontecendo aqui no Chile, na China, na Inglaterra e nos lugares. Por quê, irmãos? Porque há sim uma perseguição ao cristianismo, há sim uma cristofobia. Pessoas que não amam Jesus. Um dos santos apóstolos de fundamento da igreja disse assim, sobre os anticristos: estavam no nosso meio, mas não eram nossos. Os anticristos, eles vão sair da onde? Estavam no nosso meio, mas não eram nossos. Não pertenciam a nós. Eles vão sair daqui, do meio, os anticristos. E entenda, irmãos, e aqui em Monte Carmelo eu já conheci 3. Eu conheci 3. Que hoje não pode nem ouvir falar de Jesus. Não pode ouvir falar de Jesus. Se tornou anticristo. Esse jovem foi viver de forma irresponsável. Olhem para mim. E ele foi viver com aquilo que ele tinha conquistado, ou ele foi viver com aquilo que o pai lhe havia dado? Ele foi com aquilo que ele havia conquistado, trabalhado no esforço, ou naquilo que o pai lhe deu? Naquilo que o pai lhe... Então, aquilo não foi granjeado por ele. Não foi granjeado por ele. Porque ele era o filho mais novo. Aquilo que ele herdou, que ele recebeu, foi o que o pai dele, na sua vida, havia conquistado. Entende? E agora ele vai. E ele gasta tudo que ele tinha, tudo que ele levou. E aí diz o texto que na onde ele estava houve uma grande fome. E ninguém lhe dava nada para comer. E alguém lhe deu um serviço. Vem cuidar dos porcos. Vem cuidar dos meus porcos. E ele foi. Porco era para o judaísmo e para o próprio Deus, na lei, um animal impuro. Era proibido se comer carne de porco. Aquela legião de demônios que saiu do Gadareno entrou no quê? Nos porcos. E ele foi cuidar de porcos. E o texto diz que ele desejava comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Mas lá ele caiu em si. Lá ele caiu em si. Ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque lá até os trabalhadores comem melhor do que eu aqui. Ele lembrou que o pai dele era bom até com os empregados. E eu vou voltar para lá. Ele falou: me faz como um dos seus empregados. Me faz como um dos seus empregados. Mas quando ele retorna, vocês conhecem a história. O pai lhe coloca um anel, sandálias, túnica nova, e manda matar um novilho e fazer uma festa.
E ele diz: esse filho aqui estava morto. Esse filho aqui estava morto. Entenda isso, irmão. Ele foi viver de forma e ao viver longe da presença do Pai, como é que ele estava? Como que ele estava? Morto. Por que ele estava morto? Porque ele estava longe da presença. E é mais ou menos assim: se você tira um peixe da água, ele morre. Se você tira uma planta da terra, ela morre. E se você se afasta da presença do Pai, você também morre. De forma irresponsável. Assim estava vivendo. O desconhecimento, o despreparo nas Escrituras. Quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, e eu começo a meditar numas coisas assim, às vezes eu estou pintando, e eu estou ali orando no Espírito, falando com o Pai, eu me calo, às vezes Ele está me chamando e eu estou ali no Espírito, e eu meditando, e eu começo a meditar em passagens das Escrituras, e eu fico buscando assim, o entendimento, o porquê foi dessa forma, desse jeito. E hoje eu me peguei pensando sobre o primeiro Adão no Éden e também o segundo Adão, Cristo. Olha que coisa mais... O primeiro Adão, Deus fez ele adulto. Ele não nasceu de um ventre. Ele nasceu formado e foi colocado no Éden. Mas já o filho dele, o filho do Deus vivo, o nosso Salvador, ele precisou nascer de um ventre. Ele nasceu de um ventre. Ficou 9 meses sendo gerado. Precisou crescer. Pegar as fases de um desenvolvimento. Mas já o primeiro Adão foi feito e colocado no Éden. Mas já o filho dele, olha só, irmãos, o quanto o pai, eu não vou dizer se humilhou, porque ele não se humilha para mim nem para você, mas olha como ele se aproximou do homem para tê-lo de volta. Olha como o pai se aproximou de nós para estarmos novamente com ele. E aí esse jovem se afasta e vai viver de forma irresponsável. E uma das formas mais irresponsáveis hoje, irmãos, é de não se conhecer as Escrituras. É de não ter o entendimento dela. É de você não saber responder a um questionamento. É você, com todo esse ensinamento que a gente dá, você estar despreparado, desqualificado a responder alguém ou publicar algo na internet. Você compartilhar essas mensagens heréticas, você não ter o entendimento de você filtrar, falar, não, esse aqui eu não vou ouvir, porque é só heresia, é só veneno. E não, esse aqui eu vou ouvir, porque é palavra. Vocês estão me entendendo, sim ou não, irmãos? Vocês estão entendendo mesmo? Amém? Conhecer a palavra, entender a palavra, conhecer, ter um entendimento, você olhar para as Escrituras
Eu digo aqui, já disse que o meu salmo preferido não é o 23, nem o 91, mas o 1. Como é feliz o homem que não segue o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores. Aí eu gosto da tradução NVI, que diz assim, que não imita a conduta dos pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores ou dos zombadores. Que não se assenta, irmãos. Por isso que nós temos, eu, mas a Alessandra, nós temos tido um posicionamento hoje, irmão. Nós temos afastado dessas coisas há muito tempo, se vocês não perceberam. Nós procuramos não estar mais na roda dos zombadores, dos escarnecedores da palavra. Como é feliz o homem. Aí alguém diz assim, mas como que vai falar de Jesus? Aí eu te pergunto, irmão, e vão para se falar de Jesus? Muitas vezes você se reúne na roda dos zombadores, dos escarnecedores, é para comer e beber, para festejar. Como é feliz. E aí o versículo diz assim, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita, dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhas não caem, e na estação própria dá o seu fruto. E tudo quanto ele fizer vai prosperar. E tudo quanto ele fizer vai prosperar. E tudo quanto ele fizer vai prosperar. Por quê, irmãos? Porque agora ele está vivendo em santidade. Ele não está dizendo assim, ó, você não tem nada a ver com a minha vida. Tem sim, irmão. Vocês querem ver como tem sim? Então eu vou ali e vou trair minha esposa. Vou adulterar. Não vai prejudicar vocês não? Vai não? Vocês vão continuar vindo aqui na igreja do adúltero? Vai. Mas não é assim que as pessoas dizem? Você, fulano é lá da sua igreja? Como é triste ouvir isso. Fulano é lá da sua igreja? Mas por quê? Aí a pergunta vem logo em seguida, por quê? Por quê? Que ele é lá da sua igreja? Por quê? Aí vem a resposta. Igual a irmã Sheila, que um dia passou uma vergonha imensa, né, irmã Sheila? Faz anos, né, irmã? Ela convida uma vizinha, leva ela para o culto, pega a mulher e vai embora, não é isso? A irmã Sheila não sabe, depois vai lá, vê se não gostou. Aí a fulana chega, fulano é lá de sua igreja? E dá um maior sermão nela. Envergonha ela, porque ele ainda estava lá tocando, né, irmã Sheila? A igreja de Jesus é santa. A igreja de Jesus é irrepreensível. A igreja de Jesus não tem ruga, não tem sem mácula. A noiva é separada. Nós temos que viver na responsabilidade. Nós temos atos uns para com os outros. Nós temos responsabilidade sim um para com os outros.
A Bíblia diz que nós temos que ter testemunhos dos de fora e dos de dentro. Provérbios, Salomão escreveu: como é bom que outros lábios te louvem, falem coisas boas ao seu respeito. Não você falar bem de você, isso é legislar em causa própria. Porém, ele diz: como é bom que outros lábios te louvem. Como é bom ouvir alguém falar coisas boas a seu respeito, a sua perseverança, da sua dedicação, da sua fidelidade. A mim, não, irmãos, a Ele. A Ele. Não, fulano é crente mesmo em Jesus, hein? Como é bom ouvir isso. Como é bom ouvir de um irmão que segue a palavra, que está arraigado nela, que na hora de uma situação difícil, você vai conversar com ele, ele não está desesperado, ele não está abatido, ele não está dizendo: não, eu vou sair da igreja, porque ninguém se preocupa comigo, ninguém, não. Não, pastor, eu estou firme, eu estou na rocha, estou firmado na palavra, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Isso Paulo falava. Eu dava umas borrachadas e ele falava: não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu falava isso para minha esposa: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Onde você for eu vou, se for por causa de sua mãe eu estou junto. Então, irmãos, o filho pródigo estava vivendo de forma irresponsável. Ele foi viver de forma irresponsável. Entenda, Jesus está contando uma parábola, sim ou não? E essa parábola, interessante, né? Assim estão vivendo muitos na presença. Uns dizem: não vou no culto porque está chovendo. Não vou porque é longe. Não vou porque eu estou a pé. Não vou porque tem Covid. Não, irmãos, não é isso. É porque já está vivendo de forma irresponsável mesmo. Mas o Senhor não quer isso para mim nem para você. O jovem caiu em si. E ele disse: eu vou voltar e vou pedir perdão. E esse, irmãos, é o poder do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, da boa notícia, pois ele é o poder de Deus. Romanos 1,16. Para a vida de todo aquele que nele crê. Mas tem a vida eterna. Eu não me envergonho. Não me envergonho. Eu não me envergonho. Eu não me envergonho do Evangelho, desse que eu prego, não. Pois ele é o poder de Deus. Somente o Evangelho dele é o poder de Deus. Deus não tem compromisso com o seu achismo, nem com o meu, nem com o seu projetismo, nem com o meu. Deus tem compromisso com o Evangelho dele. Vamos ficar de pé.